Olá, aqui estamos com o Toque do Dia para anunciar a palavra de Deus, para chegar ao teu alcance, aonde você se encontra. E só Deus realmente sabe aonde estamos. E a palavra, ela tem essa função de nos encontrar, de alcançar os nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos. Então, realmente, esse é o poder, né, do Espírito Santo, né, que realmente penetra nas partes mais difíceis, onde nós não imaginamos, o Espírito Santo chega. E hoje nós temos um convidado internacional. Estamos aqui os irmãos da Bolívia. Está aqui Dília, Dinorá, Dalce, Pablo, e Guilherme vai trazer a palavra, né? Então, realmente, o Toque do Dia hoje está internacional. Aqui, nossos amados vizinhos, né, de Porto Soares, estar aqui presente hoje no Toque do Dia. Vamos tirar uma foto e vamos postar para todos possam ver que realmente esse grupo é internacional. Então, vamos chamar a Guilherme, que tem um ministério ali em Porto Soares, que está na frente do trabalho ali, junto comigo ali em Porto Soares. E hoje ele está aqui no Toque do Dia. Esse ano é a primeira vez que vem, mas já veio várias vezes no Toque do Dia. E hoje ele vai deixar uma palavra registrada para ver realmente o que Deus quer para nós essa noite. Muito bem, Guilherme, chega até aqui. Bem, muito obrigado, Marcos. Agradecer a Deus pela essa nova oportunidade que você está brindando aqui na sua casa, para levar esse serviço para a honra e glória do Senhor, que é o Toque do Dia. E cumprimentar todo o pessoal, ouvinte, os irmãos que de diferentes partes do Brasil, de outros países também estão assistindo. E já falava, irmão Mauro, que eu acho que o objetivo desse serviço, utilizando a tecnologia, é levar a mensagem, a palavra de Deus. É o único objetivo. Deus dá sabedoria para poder explicar o que Ele quer dizer nessa noite. E hoje eu vou falar de um tema tão importante e tão recorrente na vida das pessoas, nas atividades seculares da vida e principalmente no plano espiritual. Um tema que tem muita importância. O título do tema hoje é a importância de perseverar. Acho que essa palavra perseverar, vamos ver a definição mais na frente, ela requer de uma decisão também. Então, é importante já enmarcar essa palavra e nós focarmos na vontade de Deus na nossa vida. Um estudante, um trabalhador, uma pessoa de comércio, de estudo, que faz qualquer atividade, ele tem um princípio fundamental. Ele tem um começo e tem um fim. Por isso que essa noite nós vamos falar da importância de perseverar, principalmente na vida do crente. Tem se falado muito em que começar um caminho, uma obra, é difícil, começar. Porém, nos damos conta que o mais difícil é se manter. Nesse intervalo, do começo ao fim, tem um intervalo. E esse intervalo se chama perseverança. Nós podemos começar bem algum negócio, um estudo, mas para conseguir o objetivo, nós temos que perseverar. Nós temos um trecho para caminhar. E na vida secular também é isso, irmãos. Nós temos que perseverar nas coisas, principalmente no plano espiritual. E só nos damos conta que o mais difícil é se manter. Se começa, mas se manter, aí tem que ter um elemento importante que é a perseverança. O que a gente começou para conseguir o objetivo, eu já falava no começo, é se manter. E esse intervalo é justamente a perseverança. Vamos ler um trecho na palavra de Deus, que é Eclesiastes 7:8. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do espírito do que o altivo do espírito. Aqui já estamos, aqui nessa passagem da Bíblia, está falando uma coisa muito certa na vida prática, na vida secular.
Uma pessoa, um estudante que começa uma carreira, ela começa e tem que conseguir o objetivo até se formar. Eu já tive essa experiência estudando na universidade. Comecei, mas se não tivesse a perseverança até conseguir a graduação, até conseguir a colação de grau, não ia existir a minha formatura. Então eu tive que perseverar. Então Eclesiastes, vou repetir a porção da palavra, diz: melhor é o fim das coisas, o final das coisas, que o princípio delas. Melhor é o paciente do espírito do que o altivo do espírito. Melhor é o final do negócio, né, que o começo, né? O começo de repente custa, mas o final, o objetivo alcançado de um negócio é importante. O rei Salomão já dizia que no intervalo do princípio e o fim se encontra a perseverança. Já dizia o rei Salomão, um homem muito sábio. Ele dizia que temos um bom início, não terá um bom final. Se não temos um bom início, a gente não vai ter um bom final, porque temos aquele intervalo de perseverar nessas coisas. Para ajudarmos a entender o que é perseverança, um pouco buscando na gramática brasileira, definição de perseverança: manter-se constantemente em seguir. Se eu vou caminhando, quero conseguir chegar numa meta, eu não posso estar olhando para trás e voltar, eu tenho que perseverar diante até chegar. Então, manter-se constantemente em seguir. Outra definição: continuar, perseverança é continuar, levar adiante o que se tem começado. O que eu já comecei, tenho que concluir. Outra definição tem durar permanentemente ou por longo tempo. Isso é perseverar. E na vida prática, irmão, nós temos muitos exemplos. Muito na vida secular, quem não se esforça não consegue, quem não luta não consegue. São coisas muito interessantes, mas que são reais. Vamos ver nessa noite, quatro aspectos, quatro coisas importantes para a vida do crente, que são ferramentas, são instrumentos para perseverar nas coisas de Deus. Primeira coisa, na graça. Nós temos que perseverar na graça. E tem uma passagem importante que nos faz refletir sobre a graça. Atos 13:43. Atos 13:43. Diz assim: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Paulo e Barnabé exortavam para se esforçar-se para permanecer na graça de Deus. A graça nós temos recebido, irmãos e amigos, só por meio de Jesus Cristo. Essa graça que Deus nos deu, essa obra perfeita, nós a recebemos por um mérito, sem mérito, aliás. Nós recebemos a graça de Deus e a misericórdia, o favor de ser perdoado por nossos pecados. Foi algo de graça nas nossas mãos. E às vezes nós ficamos na nossa forma de pensar humanamente e deixamos de perseverar na graça. Que se não perseverarmos na graça de Deus, nós perdemos também bênçãos. Nós perdemos a misericórdia, essa paz que nós precisamos. Foi a primeira coisa que estamos analisando. E para referir também naquilo, podemos ver em Gálatas 1:15, referente à graça. Diz assim, Gálatas 1:15: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então a graça de Deus está em todas nossas áreas da nossa vida, desde a concepção do nosso nascimento. A graça de Deus se manifesta, e nós estamos lendo aqui em Gálatas. Desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Por isso é importante, irmãos, ouvintes, que analisemos a importância de perseverar nas coisas de Deus. Já estamos vendo a primeira parte, a graça, na graça de Deus.
Por isso é importante alcançar a graça sempre e manter-nos nela. Voltando, o que é perseverar? Manter a constância das coisas. Se nós desligamos a nossa perseverança na graça de Deus, vamos ficar desconectados, fora dessa comunhão perfeita. E às vezes nós, se não expressamos, mas interiormente falamos, puxa, Deus me está falhando, não sei por que está acontecendo muita coisa na minha vida. Nós deixamos de ter a graça, as bênçãos, porque nós ficamos desconectados, perdemos a conexão com Deus, nessa graça, nessa obra perfeita na cruz. E como conseguimos essa graça? Conseguimos aproximando-nos, apegando-nos a Ele, firmemente em obediência e dependência. Temos que obedecer e depender dEle. Então a graça de Deus está presente todos os dias da nossa vida. Outra coisa importante das 4 que vamos mencionar, a segunda, temos que perseverar, irmão, na oração. A oração tem se considerado como um oxigênio para respirar na vida do crente, na vida espiritual do crente. A oração é uma alimentação espiritual fundamental, da qual o inimigo não lhe agrada. O inimigo não lhe agrada esse tipo de conexão com Deus. Porque aí nós estamos tendo uma relação íntima. Por isso que é uma importância ter a oração como ferramenta espiritual diária, cotidiana. Assim como alimentação, vestimenta, estudar, trabalhar, são necessidades básicas da vida do homem natural. Da mesma coisa é a oração. A oração é uma alimentação, oxigênio, como falava no começo, espiritual, para o plano espiritual do crente. Essas ferramentas já vimos, primeiro, que é a graça com a oração. No aposento alto, os discípulos perseveravam unânimes em oração. Atos 1 e 14 são passagens muito conhecidas. Todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Essa primeira trecho desse versículo 14, Atos 1, 14, diz: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Unanimemente em oração e súplicas, irmão, requer de uma atitude submissa à vontade de Deus. Perseverar na oração, irmãos, é tão importante, porque isso nos dá segurança de contar com os benefícios que Deus nos dá, porque é um contato, é uma linha direta que nós temos com eles. Colossenses também tem uma passagem importante, em Colossenses 4:2, diz: perseverai em oração, velando nela e com ação de graça. Perseverar em oração, sinônimo disso, ou fazer alguma analogia, perseverar significa não desanimei, continuai, perseverar, ficar concentrado nas coisas que a gente está fazendo para o Senhor. Perseverai em oração, velando nela e com ação de graça. Outro trecho da palavra importante, falando da graça, Efésios 6:18. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda perseverança. E súplica por todos os santos. Vemos que há uma conexão entre oração e perseverança. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Nós temos que ter a convicção, a fé genuína, que nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. Mas para isso nós temos que vigiar nisto, mas com toda a perseverança. Com toda a atitude contínua do que a gente está fazendo nas coisas do Senhor.
Às vezes nós temos nossa vida espiritual, irmãos, como eletrograma, não? Eletrograma, cardiograma, cheio de curvas. Nós temos que ter uma linha horizontal, direta, contínua, perseverante nas coisas do Senhor. Podemos ter caída, logicamente, mas temos que perseverar, orando em todo o tempo. Mesmo com aflições, ansiedade, problemas, diferentes problemas que nós temos que perseverar em oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Terceira coisa importante de um fator perseverança na nossa vida é que temos que perseverar na palavra. A palavra praticamente é o resumo de toda a existência e divindade de Deus sobre nossas vidas, sobre a humanidade. Quem não persevera na palavra está deixando a alimentação, está deixando o regime, a dieta espiritual básica para um crescimento espiritual. Não podemos crescer, irmãos, ou ter mais conhecimento se deixamos essa penúltima ferramenta espiritual que nós temos que ter na nossa vida. Tiago 1,25, o que diz sobre a palavra? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Não podemos esquecer, não podemos ser desatentos nas coisas, na palavra de Deus. Nessa perseverança na palavra, irmão, já temos. Eu sempre falava com alguns amigos, colegas, que no colégio, na Bolívia, sempre tinha alguns livros, 100 anos de solidão, faziam ler um livro de um grossor bastante. Eu leio 2 vezes, mas forçado. Não que esqueci do livro, mas já não me dá a necessidade, o desejo de ler novamente. Mas a palavra de Deus é inagotável. Por isso que a palavra de Deus, ela é sábia por natureza espiritual. Por isso que essa alimentação espiritual, nós temos que perseverar dela. Tem que ser nosso alimento diário. Isto nos recorda que Moisés falou para Josué, aquela passagem conhecida, irmão. Josué 1:8. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Moisés está sendo enfático, está sendo preciso. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui, nesse versículo, não tem ambiguidade, não tem coisas divididas. Está sendo pontual, Moisés. E vou repetir esse versículo tão importante para a nossa própria edificação. Não se aparte de sua boca o livro desta lei. Antes de fazer qualquer coisa, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Se refere à vontade de Deus. Tudo que está escrito aqui é a vontade de Deus. Porque então farás prosperar o teu caminho. Prosperar o caminho significa bênção, segurança, firmeza no plano espiritual. Segurança. Josué, já vimos o resultado, um jovem recebendo toda essa responsabilidade de levar um povo, mas foi encomendado. Às vezes nós rejeitamos muitas coisas. Será que Deus quer? Acho que não quer. Nós ficamos na dúvida das coisas. É importante ler essa passagem onde Moisés fala, né? Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Uma das causas, irmãos e amigos, que um cristão, principalmente, não é abençoado como ele quer, como a gente às vezes quer, né? Um monte de lista que a gente tem na nossa mente, porque Deus já conhece. A gente quer dar até prazo para as coisas que a gente quer para nosso benefício. É porque não tomamos em conta a palavra de Deus. Em nenhuma de nossas decisões. Tomamos decisões muito racional.
muito cheio de sabedoria humana. Eu li um livro, escutei uma frase. Agora, as redes sociais, né? A internet está muito com a IA agora, a inteligência artificial, tem uma montagem tão interessante que se a gente não tem a firmeza da palavra, nos pode confundir até em termos, que nos pode desviar a atenção da palavra. Vou repetir essa última parte. Nós queremos bênção, né? Mas não tomamos em conta a palavra de Deus em nenhuma de nossas decisões. Quero fazer um negócio, falo, não, agora eu vou fazer isso, pronto. Oramos como uma coisa mecânica, mas esperando uma resposta positiva de Deus. Se não deu certo, já queremos questionar a Deus. O silêncio de Deus também é uma resposta na nossa vida. E só o Espírito Santo nos dá o discernimento para entender essa resposta silenciosa de Deus. E nós, nas decisões, e não perseveramos em obediência a que nos manda nos seus estatutos. Então as decisões às vezes são nossas, irmãos, próprias, sim, o conhecimento, ou pelo menos entrega nas mãos de Deus, para Ele nos ajudar, nos orientar. E a última coisa importante de perseverança em nossa vida espiritual, pode haver muitas, mas estas 4 eu acho fundamental, é na comunhão com os irmãos. Às vezes nós falamos, não, eu não vou ao culto, eu não vou na reunião, porque eu na casa leio, eu oro, eu canto. Vamos ver em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão. A comunhão é a reunião dos irmãos, e no partir do pão e nas orações. As orações, no culto de orações, irmãos, tão importante, mas tão poucos assistem. Em Atos 2:42, vou repetir de novo. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão dos irmãos, e no partir do pão e nas orações. Salmo 133:1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus quer de nós essa reação, essa atitude de perseverar nas coisas. Nós vemos na graça, na oração, na palavra e na comunhão. São coisas, pilares fundamentais para nós encaixarmos numa vida muito mais contínua, permanente, perseverante nas coisas do Senhor. Parece que é uma carga, mas não é, irmão. É só fazer como a gente começa a fazer exercício físico. No começo, a gente está desacostumado, mas a gente perseverando em oração, na graça, na comunhão, na palavra, nós vamos começar a criar musculatura espiritual. Vamos sentir a necessidade, mas se a gente não pratica, evita muitas coisas, das quatro coisas que eu mencionei, dificilmente podemos alcançar a graça do Senhor. Às vezes nós oramos por uma questão mais mecânica que de uma convicção ou de uma entrega total para Deus, a Deus, elevando nossa súplica. Irmãos e amigos, o que podemos concluir de tudo isso que a gente falou nessa noite? Tirei algumas conclusões que vocês podem tirar na sua vida também, cada um de acordo às áreas que precisam, e eu tenho algumas que talvez nos possa ajudar. Seguindo todos os conselhos que hemos lido, analisado nessa noite, desse tema, tem uma segurança, irmão e amigo. É impossível ao inimigo separar-nos da âncora da fé se mantemos, perseveramos na oração, na graça, na palavra e na comunhão. Ele dificilmente vai perfurar o núcleo, o centro que é Cristo da minha vida. Por isso que é importante a perseverança, irmão. E quando eu falo de perseverança é porque nós estamos vendo as igrejas desanimadas. E não porque não conhece a palavra, conhece, mas tem que praticar, fazer o exercício de uma musculatura espiritual. E assim nós nos fortalecemos uns aos outros. Na próxima semana tem uma reunião Chá das Amigas em Porto Soares, na Bolívia. São um encontro, a parte
da parte social, chamemos assim, é uma comunhão perfeita. E que as irmãs se juntam das igrejas neotestamentárias da região, Corumbá, Ladário e Porto Suárez. Por que excluir de nosso calendário no serviço do Senhor? E aqui no versículo que nós lemos, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Todos conhecemos. Outra das conclusões que podemos tirar, irmãos e amigos, obedeçamos e dependamos sempre da sua graça, mantendo uma vida constante em oração. Quando fala constante, irmão, temos que entender também que cada nós temos serviço que fazer, mas constante significa talvez manter um horário específico, e se não der também por questão de trabalho, o espaço que a gente tiver, é só entrar em contato que Deus está ligado 24 horas. E atuar, irmão, sem oração, sem atitude de comunhão, de atender a palavra, de ler a sua palavra, vai ser um simples ativismo puro. Vamos ser como um ativista, simplesmente, mas não um crente verdadeiro e real, que quer se submeter à graça de Deus, através da oração, da comunhão e da palavra. O que Ele quer de nós, essa perseverança. Não desanimemos, irmãos. Temos luta, mas não desanimemos. Nós temos que ser fiel ao Senhor e convicto nas coisas, para que Deus nos abençoe. Mesmo assim, na misericórdia dEle, Ele nunca nos deixa. Mas muito mais bênção pode vir se nós procuramos em perseverar tudo o que Ele quer dentro dos estatutos, que é a sua palavra. Que o Senhor abençoe a todos nesse espaço, que um toque do dia, irmão Marco, permite, e espero que seja para benefício espiritual para cada um de vocês. Se tiver alguma coisa que faltou, Deus vai complementar, e Deus abençoe, e até a próxima. Um abraço. Então esse é nosso irmão Guilherme, né, com essa palavra realmente de ânimo, de vitamina, né? Vitaminado, e realmente necessitamos dessa comunhão, essa conexão direta com Deus, realmente não podemos perder, né? Paulo já dizia, não deixai de congregar, esse relacionamento, né? E que precisamos, que vai fortalecendo um ao outro, né? E nenhum é melhor que o outro, todos nós precisamos dessa comunhão, desse relacionamento, para realmente saber o que Deus quer, né? Porque é através da igreja que Deus fala, né? Quem é o Filho? Deus falou no princípio através dos pais, dos profetas, e nesses últimos dias tem falado através do Filho. E a igreja é o Filho, né? A igreja é os membros, é o corpo, e Cristo a cabeça. Então, Deus está falando através da igreja, através do Filho. E esse é o ministério da igreja, de falar, de trazer cada um mais perto, fortalecer uns aos outros. Então, Guilherme foi muito feliz nessa mensagem, e realmente podemos estar conectados com Deus e com os outros, né? Essa obra perfeita. Queremos agradecer a atenção de todos, e na próxima quinta-feira estaremos aqui com o toque do dia. Deus abençoe a todos.